Alô amigos, alô amigas, eu estou de volta direto de São Luís, esse amigo de vocês, Carlos Augusto, para falar do caso do pastor Silas Malafaia. Bom, o que significa ser pastor? Pastor significa ser cuidador de ovelhas. Deus, quando escolheu Davi para ser o rei de Israel, ele estava sendo preparado lá no campo porque ele era cuidador de ovelhas. Ele era conhecido como pastor de ovelhas. Então, o pastor é para cuidar das ovelhas, dos membros da igreja, do trabalho de Deus, que é o trabalho da salvação, do evangelho da salvação, da vida eterna. E, infelizmente, eu não sei o que aconteceu com o pastor Silas Malafaia, que ele se envolveu diretamente com a política. Quando uma pessoa é constituída por Deus, se ele é um mau presidente, nós temos que orar por ele, para que Deus venha abençoar ele, dar entendimento e sabedoria para ele administrar o nosso país, a nossa cidade. Quando o presidente, que agora nós temos o presidente que é o Lula, que muita gente não gosta, outros gostam do Lula, gostam mais do Bolsonaro, está entendendo? Vamos orar pelo nosso presidente, para que ele venha fazer uma boa administração, cuidar do nosso país, cuidar do povo, porque ele foi constituído presidente para cuidar da nação. E aí o pastor Silas Malafaia perdeu o rumo do evangelismo, da salvação. E aí ele está mostrando, aí brigando, lutando, se pronunciando, indo para as avenidas, ruas, brigando por uma coisa que não tem nada a ver com quem é pastor. O pastor, ele trabalha no evangelismo da salvação, junto com a igreja, com seus membros. Aí o pastor Malafaia perdeu o rumo, a essência do evangelho da salvação. E aí está brigando pelo ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele já foi presidente, não é mais. Nós temos um presidente, é o Lula. Se ele é ruim para vocês, vamos orar por eles como pastor, como membros cristãos, para que Deus venha dar uma direção para ele administrar bem o nosso país. Agora você está brigando, Malafaia, lutando pelo quê? Qual a causa? Aí você está mostrando que você está sendo, sabe o quê? Um cabo eleitoral do Jair Bolsonaro. Está entendendo? E mais, você não está sendo perseguido pelo evangelho, porque quando você é um cristão que leva a palavra de Deus, da verdade, é um protestante que protesta o pecado, que protesta o erro, você vai ser perseguido por causa da palavra de Deus. E Jesus disse: tem bom ânimo, se alegre por ser perseguido por causa do meu nome. E aí você está esquecendo de tudo isso e está brigando aí por causa de política que não tem nada a ver, você se envolver diretamente e está esquecendo do seu ministério, está esquecendo das ovelhas. E segundo a informação, eu já tive que tem gente saindo da igreja porque você perdeu a essência do evangelho da salvação. A nossa esperança é a volta do Senhor Jesus Cristo. Agora, se de repente você vai preso, porque a informação que nós temos aqui, segundo, aí a gente está acompanhando, é que a Polícia Federal quer saber de onde veio o dinheiro que você, pastor Silas Malafaia, investiu na manifestação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Olha só, já pensou se você for preso? Seria bom que você fosse preso pelo evangelho, ou você está pregando a verdade. Agora você ser preso por causa de política é desonrar a igreja, o povo de Deus. Está entendendo? Então vamos viver uma vida espiritual, já que você se diz pastor, analisa a situação. Não vê o caso do pastor Paulo Júnior? Paulo Júnior, ele analisou a vida dele, a situação dele, talvez ele tenha realmente ultrapassado dos limites em termos de ser muito ali, aquela pessoa dura, porque quer que a pessoa mude, porque você tem que mudar, porque você tem que fazer isso, porque Deus está dizendo isso. Quem transforma, quem muda é o Espírito Santo. É Deus que faz a mudança no coração da pessoa. Jesus diz assim: ó, vem como estás.
Não tem esse negócio de dizer assim, não, quando eu estiver certinho preparado, eu vou para Jesus. Aí você está se enganando, meu amigo. Para você, para o Senhor Jesus Cristo, você tem que ir com essa vida errada que você tem. Porque quem vai consertar você é Deus, é o Espírito Santo. Você só tem que se entregar para Jesus. Venha como você estás. E aí entrega a tua vida para o Senhor Jesus e Ele transforma e você vai viver uma verdadeira vida de um cidadão que ama, que perdoa, que se importa com as pessoas, porque Jesus está voltando e você quer que as pessoas sejam salvas também. Esse é o verdadeiro pastor, o verdadeiro pregador, evangelista. Aí fica essa enrolada aí no meio evangélico, dizendo assim, não, porque você é filho do dono do mundo. Meu amigo, filho do dono do mundo? Quem é o dono desse mundo aqui? É Satanás, o mundo jaz do maligno. Nós somos filhos do Altíssimo Deus, que tem a promessa para nós de um novo céu e uma nova terra. Quando Jesus voltar, porque Jesus disse ao céu, eu vou para o céu, vou preparar lugar lá no céu e voltarei para levar vocês comigo. Se não fosse assim, eu já teria dito. Então a nossa esperança nessa terra maldita de sofrimento é a volta do Senhor Jesus. E essa terra aqui, ela vai ser restaurada. Satanás vai ser destruído, vai desaparecer o pecado, a morte vai ser destruída também. E aí, 1000 anos no céu, porque Jesus foi preparar um lugar, vamos ficar 1000 anos no céu com o Senhor Jesus. E Jesus volta para restaurar a terra, e aí vem a nova Jerusalém, e aí Deus vai cuidar de nós, e nós vamos viver a verdadeira vida que Deus tem para nós, num corpo glorificado e obediente a Deus. Que maravilha, que promessa boa! Chega de sofrer, aí você quer casa, riqueza nesse mundo. Meu amigo, a promessa de Deus, o propósito de Deus foi salvar a gente. Se arrependa dos seus erros, dos seus pecados, se volte para Deus, está entendendo? Porque Jesus está voltando. E aí a gente vê essa situação do pastor Silas Malafaia. Que é isso, pastor? Vamos ser um homem sábio. Vamos procurar exercer a função de pastor, de ovelhas, cuidar da igreja do teu povo que está aí perecendo, está sofrendo, ajudar os mais pobres. Tem gente dentro da igreja passando fome, passando necessidade, enquanto você está com a mesa farta aí com a sua família, no apartamento, está brigando pelo homem aí que não quer nem compromisso com Deus, meu irmão. Que é isso, pastor Silas Malafaia?